Nesse vídeo vamos ver quanto que a gente precisa ter investido em fundos imobiliários para a gente ter uma renda passiva de R$2.000. São R$2.000 limpo que entram na nossa conta, isentos do imposto de renda. Então bora lá pro vídeo e vamos ver 3 fundos imobiliários para a gente começar a investir. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você. E nesse vídeo a gente vai ver então 3 fundos imobiliários para a gente começar a investir e ver quanto que a gente precisa ter investido em cada um deles para gerar uma renda de R$2.000 por mês. Lembrando que os fundos imobiliários são excelentes pagadores de dividendos e essa renda que chega para nós, ela é isenta de imposto de renda. Os fundos imobiliários, os FIs, eles são excelentes para a gente construir patrimônio porque eles estão ali sempre gerando uma renda para nós. A gente pega esse dinheiro e reinveste comprando cada vez mais fundos imobiliários, cada vez mais cotas, e aí o nosso patrimônio vai crescendo e vai gerando cada vez mais dividendos até a gente chegar no ponto da nossa liberdade financeira, que é o valor que a gente recebe por mês, que é o suficiente para a gente largar o nosso emprego ou fazer uma viagem, não depender financeiramente do salário, mas sim viver de renda, viver da renda passiva dos fundos imobiliários. Então me deixa aqui nos comentários quanto que é esse valor para você, quanto que você gostaria de receber por mês para atingir a sua liberdade financeira, para você ter mais tranquilidade, para você viver a sua vida de uma maneira melhor. Então deixa aqui nos comentários qual que seria esse valor para você, quanto que seria o ideal para você atingir a sua liberdade financeira. E sem enrolação, vamos lá pro vídeo, vamos começar aqui com o IFIX. O IFIX é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Da mesma maneira que a gente tem o IBOV, que tem lá as principais ações brasileiras, aqui no IFIX a gente tem então os fundos imobiliários. E a gente pode ver que os FIs eles são mais recentes e a gente tem aqui uma grande alta ali de 2016 até 2019, a gente teve muita alta, principalmente porque as pessoas começaram a entender como é que funcionam os FIs, entenderam que são excelentes ferramentas para acúmulo de patrimônio, para um auxílio à aposentadoria, para a gente gerar essa renda passiva, e também foram surgindo vários fundos imobiliários, cada vez mais diversificação, ficando cada vez mais interessante todo esse ecossistema aqui dos fundos imobiliários. Até que a gente chegou na máxima ali em 2020, mas então logo em seguida veio a crise, veio a pandemia e derrubou todas as bolsas. Logo após a queda, os fundos imobiliários se recuperaram, eles estavam voltando, mas de 21 para cá foi só derrota. Os fundos imobiliários foram caindo cada vez mais e isso tem muito a ver com o aumento da taxa Selic. A gente saiu ali da taxa de 2% e agora nós estamos aqui em 7,75 para final do ano agora já estar em 8, 9 e início de 2022 estarmos ali em 10 ou 11%. Essas são as previsões para a taxa Selic e quando a taxa Selic aumenta, isso influencia bastante nos fundos imobiliários. Uma porque as pessoas elas acabam fugindo da renda variável, então as pessoas por não entenderem muito bem como funciona essa dinâmica, por os fundos estarem caindo, elas acabam correndo de volta para a renda fixa. E a gente já consegue ver que tem alguns títulos públicos pagando aqui cerca de 10, 11%, como é o caso do Tesouro Pré-fixado de 2024 pagando 11%. Mas cuidado com esse tipo de investimento, com o Tesouro Pré-fixado, pois você está pré-fixando esse valor e a gente não tem ideia de onde a inflação vai parar. Então se você está fixando em 11% e a inflação for a 15, 20 e ela continuar subindo, o teu investimento vai estar fixado ali em 11. Mas eu tenho outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima, caso você se interesse lá eu explico um pouquinho melhor como que funciona esses pré-fixados para tomar cuidado com os CDBs que tem por aí. Mas a gente está vendo que a renda fixa ela está começando a ficar interessante novamente, e isso explica a queda dos fundos imobiliários, mas eu acredito ainda que os fundos imobiliários eles são excelentes geradores de renda passiva e aí a gente está vivendo uma janela de oportunidade, pois os fundos imobiliários eles estão nos patamares de lá de 2019. Então eu vejo como uma grande oportunidade para a gente investir um pouco mais em fundos imobiliários. Claro que não focar somente em fundos imobiliários dentro de uma carteira diversificada, mas aportar um pouco mais em FIs para a gente ter essa renda passiva cada vez maior para nós, esse dinheiro entrando na nossa conta. E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai ver é o IRDM11. Ele é um fundo de títulos, ele é um fundo de recebíveis imobiliários. Então a maior parte da carteira dele está em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. É um fundo que investe em papel, ele é um fundo que investe em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. Então, como esses títulos, esses papéis, eles estão atrelados à taxa Selic, ao IPCA ou ao IGPM, e como essas taxas todas subiram muito, esses fundos imobiliários de títulos, eles estão pagando muito bem no momento. Então, a gente pode ver aqui que o valor do IRDM está em 103, 104 reais, o seu valor patrimonial seria de 96 reais, significa que o PVPA fica em 1,05.
0,05. Ou seja, a gente está pagando um preço um pouquinho mais elevado do preço que seria justo para esse fundo, que seria o valor patrimonial dele. Mas pelo que ele está pagando, está valendo muito a pena a gente investir nesse fundo imobiliário. O patrimônio líquido dele está em torno de 3 bilhões, o número de cotistas tem mais de 200 mil investidores, o dividend yield, aqui é a parte mais importante, aquilo que volta para nós, o que o fundo imobiliário está pagando para nós por mês, está em torno de 1,27% ao mês, é muita coisa, é um baita dividendo, e a gente vê que o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está em 14,48%. O último rendimento dele foi de R$ 1,37 por cota, então a cada cota que você tiver, ele vai estar pagando ali em torno de 1,40 centavos. Aqui a gente vê um pouco da distribuição da carteira dele, e a gente vê que quase 60% da carteira então está em CRIs, que são esses certificados de recebíveis imobiliários, como eu havia dito antes, e ele também tem parte em outros fundos imobiliários e também um valor em caixa para fazer as movimentações, para tentar buscar um lucro maior para os investidores. Como a gente está falando de um FI de títulos, é importante a gente ver qual é o indexador, qual é a distribuição do indexador. E a gente vê que 47% está atrelado ao IPCA, ou seja, a inflação. Nós também temos aqui o CDI, o IGPM, que está muito além da inflação, bateu lá 30% no ano. Então é interessante ver essa distribuição, os indexadores deste fundo imobiliário. Então, com esse dividendo mensal de 1,27, esse dividend yield anual de quase 15%, a gente precisaria ter investido neste fundo imobiliário cerca de R$ 165 mil para a gente ter de volta essa renda passiva de R$ 2.000. Então veja que com R$ 166 mil você estaria ganhando R$ 2.000 limpo por mês, isento de imposto de renda. E a gente vê que esse fundo está pagando muito bem mesmo. O segundo fundo imobiliário que a gente vai ver é o HGLG, e ele é do setor de logística. São aqueles grandes galpões onde são armazenadas as mercadorias das empresas, dos e-commerces, que precisam ter aquele produto armazenado. Geralmente esses imóveis ficam em pontos estratégicos para ter uma rápida distribuição, então eles já ficam próximos de grandes saídas. Geralmente esses imóveis estão alocados mais próximos de São Paulo para ter essa rápida distribuição para o resto do Brasil, mas a ideia é essa: ele investe em imóveis de galpões logísticos. O seu valor está em torno de R$ 163, o seu valor patrimonial é de R$ 147, ou seja, o PVPA dele fica em torno de 1,10. Significa que o mercado está um pouco mais otimista com esse fundo imobiliário e está pagando um pouquinho a mais do valor justo, que seria de R$ 147. O seu patrimônio líquido está em torno de 3,1 bilhões, o número de cotistas é de mais de 300 mil investidores e o seu dividend yield é de 0,7% ao mês. O seu dividend acumulado dos últimos 12 meses está em torno de 8,93% ao ano, e o último rendimento dele foi de R$ 1,10. Na minha opinião, esse é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. Ele está localizado em 5 estados e possui 17 imóveis, então ele tem uma distribuição muito boa, ele tem uma diversificação muito boa dentro dele. Então são vários imóveis alugados para grandes empresas, então o fundo recebe o aluguel dessas empresas e repassa para nós em forma de dividendos, em forma de renda passiva que entra na nossa conta. Aqui a gente pode ver que a maior parte está concentrada em São Paulo, mas é justamente pela estratégia de estar bem localizado no Brasil e conseguir distribuir, fazer essa logística da melhor maneira possível, a mais rápida possível. E aqui a gente vê a vacância, e aqui a gente pode ver que a vacância está em torno de 8%. Ela já esteve maior nos meses anteriores, mas agora ela está mais controlada. Essa vacância significa que 8% de todos esses imóveis estão livres para serem alugados, eles ainda não possuem inquilinos. E quando o fundo imobiliário conseguir mais inquilinos, diminuir essa vacância, é mais dinheiro que vai entrar na nossa conta, pois é mais aluguel que o fundo vai receber. E com esses dados, então, o HGLG pagando em torno de 0,7% ao mês, um dividend yield anual de 8,93%, a gente tem que ter investido nesse fundo imobiliário cerca de R$ 269 mil para ter essa renda de R$ 2.000 por mês. É um valor um pouco mais alto do que o IRDM, mas o dividend yield do HGLG também está muito bom, está próximo de 9, 10% e tende a subir nos próximos meses. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Me acompanha aqui, meu muito obrigado e bora lá pro vídeo. O terceiro fundo imobiliário que a gente vai ver é o HFOF. Esse é um fundo de fundos imobiliários. Ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então é uma maneira mais simples de você começar a investir, porque através dele, através de um único fundo imobiliário, você está aqui investindo em vários outros fundos imobiliários. Essa é a ideia desse fundo imobiliário, é bem simples, ele tem essa gestão ativa de ficar comprando e vendendo fundos imobiliários, sempre em busca do melhor lucro, tentando aproveitar alguns momentos onde existem fundos imobiliários que estão descontados, pensando numa valorização, pegando os dividendos desses fundos e então distribuindo para nós, que estamos
estamos ali investindo nele. Então esse é um fundo de fundos, é um fundo que investe em fundos imobiliários. E a gente pode ver que o valor dele está em torno de R$ 79, R$ 80. O seu valor patrimonial é de R$ 87. E aqui a gente vê então que o PVPA ficou abaixo de 1. Os outros dois FIs que nós vimos, o PVPA ficou acima de 1. Significa que o mercado está pagando um pouquinho a mais do que o valor justo daquele FI. Aqui no HFOF ficou abaixo de 1. Isso significa que este fundo imobiliário ele estaria descontado, ele estaria com 10% de desconto de acordo com o seu valor patrimonial. Significa que o mercado, as pessoas estão pagando um pouco menos do que o seu valor justo, o seu valor patrimonial. A gente pode ver que o patrimônio líquido dele é de 2 bilhões, o número de cotistas são quase 66 mil investidores, o dividend yield é de 0,77% ao mês, o que representou nos últimos 12 meses cerca de 9,20% ao ano. O último rendimento dele foi de 60 centavos para cada cota. E aqui a gente vê a distribuição da carteira desse fundo imobiliário. Como eu disse, ele é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. E aqui a gente vê um resumo dos principais fundos imobiliários que tem dentro da carteira do HFOF. Fundos de fundos servem muito bem para isso, para diversificação. E aqui do lado a gente pode ver que ele está investindo cerca de 34% em corporativo, 22% imobiliário, 21% em logística industrial, 13% focando em renda urbana e 11% focando em shoppings, em fundos de shoppings. E para a gente receber então R$2.000 no HFOF, a gente teria que ter um valor investido de R$260.000 para receber todo mês limpo esses R$2.000. O dividend yield dele anual é de 9,2% e o seu dividend yield mensal é de 0,77%. Então a gente viu aqui 3 fundos imobiliários em 3 setores diferentes. O IRDM ele é um FI de títulos e por isso ele está pagando um pouco mais do que os outros se a gente for comparar, justamente porque a gente está vivendo esse momento de alta de Selic, alta da inflação, alta do IGPM. Então os títulos que estão comprados ali dentro do IRDM, eles estão recebendo esse valor a mais, esse valor que está vindo cada vez mais alto, principalmente com a alta da inflação. Já o HGLG, ele é um fundo do setor de logística, então são galpões logísticos e ele está pagando bem, está pagando próximo de 9% ao ano. E o HFOF, então, que é um fundo de fundos imobiliários, ele investe em vários outros fundos imobiliários e aqui a gente consegue ver uma média desses fundos imobiliários, porque todos eles estão pagando dividendos para o HFOF e o HFOF paga para nós. Então o dividend yield anual está pagando em torno de 9%. A ideia desse vídeo foi te mostrar 3 fundos imobiliários de setores diferentes para a gente ver o quanto que eles podem pagar para nós de renda passiva, para mostrar como eles são excelentes geradores de renda passiva. E se você está começando a investir em fundos imobiliários, nunca coloque todo o seu dinheiro em somente um FI. Monte uma carteira de no mínimo 5 FIs de setores diferentes e distribua o seu dinheiro. Vá colocando pouco a pouco, todos os meses, colocando um pouquinho nesses 5 fundos imobiliários. E conforme você vai estudando, você vai pegando experiência, você pode ir aumentando esse número para 10, 15, conforme a sua necessidade, conforme os seus objetivos. Então lembre-se disso, sempre diversifica a sua carteira, diversifica os seus investimentos, tenha também investimentos em ações, renda fixa, e aí você vai montando a sua carteira, sempre pensando nos dividendos, nesse dinheiro que volta para nós todo mês, para a gente pegar, reinvestir e ir acumulando, multiplicando o nosso patrimônio até chegar ao ponto de a gente atingir a nossa liberdade financeira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, e se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre trazendo conteúdo sobre o mercado financeiro para que você pegue, coloque em prática e que você evolua como investidor. Então me acompanha aqui, até semana que vem, meu muito obrigado e falou!